Boa noite a todos. Como já foi falado, nosso tema de hoje é uma reflexão sobre o homem mais importante, mais lembrado que esteve aqui no nosso planeta, Jesus Cristo. Mas, se perguntarmos para a nossa humanidade quem é Jesus, teremos diferentes respostas. Para muitos, ele é o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue na cruz para redimir a humanidade dos seus pecados. Outros acham que Deus e Jesus são a mesma pessoa, confundindo Deus, nosso Pai e Criador, com o Filho. E ainda há aqueles que afirmam que basta aceitar Jesus, aceitar determinada religião, que estarão garantindo o seu lugar no paraíso ou no céu, sem precisar fazer grandes esforços para vencer as suas imperfeições. Portanto, há mais de 2000 anos de cristianismo e a nossa humanidade ainda não sabe realmente quem é Jesus. Nós, estudantes do Cefac, estudantes da doutrina espírita, só passamos a conhecer a real grandeza do Cristo com essa obra, Universo e Vida, do Espírito Áureo, psicografada pelo médium Hernani Santana, já desencarnado. Áureo, além de autor dessa obra, é também dirigente espiritual da nossa casa. E essa obra foi publicada pela FEB. Para a nossa reflexão, nós utilizamos basicamente 2 capítulos. O capítulo 7º, Filho do Homem, e o capítulo 8º, o Divino Legado. Áureo, nessa obra, nos diz que a inteligência humana ainda não dispõe de capacidade suficiente para compreender e avaliar a divina grandeza de Jesus. Porque nos falta evolução. Tudo que está relacionado com o Mestre é tão grandioso que ainda não cabe na nossa compreensão de espíritos imperfeitos. Mas, à medida que formos evoluindo intelectualmente, moralmente e espiritualmente, é que iremos pouco a pouco compreendendo melhor a grandeza de Jesus e dos seus ensinamentos. Os Cristos, ou seja, os espíritos que se encontram no grau de evolução de Jesus, são espíritos puríssimos, cuja sublime glória e soberano poder superam tudo quanto possa imaginar, por enquanto, a mente humana, afirma Áureo. Os Cristos podem ir e atuar em qualquer parte dos universos, executando as leis de Deus, nosso Pai e Criador. Pois quanto mais o Espírito
vai evoluindo, mais poder de movimentação e de atuação ele possui. Os espíritos puros, por exemplo, se movimentam no espaço com a velocidade do pensamento, que é superior à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Eles são os ministros de Deus, executando as leis divinas nos universos. São os Cristos que, sob a inspiração de Deus, presidem à construção, ao desenvolvimento e à desintegração dos mundos, gerindo seus destinos e os de seus habitantes, comandando assim a vida e a evolução dos mundos e dos seres nas dimensões materiais e espirituais. Jesus, por exemplo, presidiu a formação da Terra há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, quando a massa gasosa se desgarrou do Sol e deu origem ao nosso planeta. Há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro, presidindo a formação da Terra. A atuação do Cristo na formação do nosso planeta. Conhecedor de todas as ciências, impregnou no planeta informação, com a sua inteligência e com o seu poder mental, as rotas, as leis fisioquímicas e biomatemáticas. Definiu princípios e leis e fixou as linhas de progresso da nossa civilização, tornando-se assim o governador espiritual do nosso planeta. Os espíritos crísticos só se apresentam em mundos inferiores como a Terra, em raras e altíssimas missões de sublime importância para a evolução da humanidade, numa demonstração imensurável, ilimitada, de renúncia, de sacrifício e de amor, tendo que deixar temporariamente as suas moradas celestiais, abandonar a sua liberdade de espíritos cósmicos para poderem se tornar visíveis e tangíveis em mundos tão materiais e inferiores como a Terra. Com relação à vinda de Jesus à Terra, nos diz Áureo, evidencia-se a ação do plano espiritual superior num gigantesco esforço de preparação para a vinda do Cristo ao planeta terrestre. Um verdadeiro exército de espíritos celestes foi designado para realizar a programação e a preparação para a vinda de Jesus ao nosso planeta. Espíritos luminosos são enviados à crosta planetária durante 5 séculos para preparar o ambiente que iria receber Jesus. Foi assim que estiveram reencarnados aqui no nosso planeta espíritos de alta evolução, como Elias, Jeremias, Buda, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles
e outros espíritos que realizaram grande progresso no campo das ciências, das artes e da filosofia, preparando assim o ambiente que iria receber a visita sublime do mestre dos mestres. Da estrela Sírius, que é uma estrela que faz parte da constelação do grande cão ou do cão maior, também vieram espíritos de alta evolução, como Ana e Simeão, Isabel e Zacarias, Maria e José, que reencarnaram voluntariamente na Terra para auxiliar o Cristo na sua missão. É a lei divina da solidariedade, movimentando e inspirando as grandes almas. E Maria de Nazaré foi o maior dentre os espíritos sublimes, de imensa superioridade evolutiva, que encarnaram na Terra e cuja presença material era indispensável para receber Jesus. Maria também teve que fazer o seu grande sacrifício. Teve que deixar temporariamente a sua morada celestial, abandonar a sua liberdade de espírito altamente evoluído para poder aqui estar, para dar apoio vibratório e fluídico ao mestre, ajudando no desempenho da sua missão. Mas Maria não apenas ajudou o Mestre Jesus, como também ela se tornou a grande mãe, a grande protetora, a grande defensora de todos os nós, habitantes do nosso planeta, amparando toda a nossa humanidade, miseravelmente pobre de valores morais e espirituais. Maria sempre teve um papel silencioso e fundamental na vida e na missão de Jesus. Foi muito mais grandiosa do que os religiosos descobriram ou imaginaram. Tanto assim que ela foi a eleita, a escolhida para ser a mãe do Mestre durante a sua permanência aqui na Terra. Ela revelava ter uma fé raciocinada, uma fé inteligente, sem barreiras, tendo plena compreensão das leis divinas. Deus estava no seu coração e na sua mente. Era dócil, meiga, doadora, corajosa e determinada. Possuía uma extraordinária habilidade intelectual, muito superior para a época e para a sua idade de 16 anos. São as conquistas de vidas passadas, são as características dos espíritos de alta evolução. Maria de Nazaré foi a mãe mais perseguida da nossa história. Teve que fugir para o Egito para proteger e evitar que o filho fosse morto. Maria amou e acompanhou Jesus na sua missão
até o último instante. E, por fim, o veria morrer cruelmente numa cruz. Sobre o sofrimento de Maria, nos diz Áureo que, sendo um espírito altamente sensível, cuja ligação com a matéria era a mínima possível, tudo o que Jesus sentiu na sua missão repercutiu diretamente e dolorosamente em todo o seu ser. Com relação ao sofrimento do Cristo, Paulo nos diz que não podemos ter a mais pálida ideia do sacrifício do Cristo para apresentar-se entre os homens na terra, porque muito pouco sabemos sobre os sofrimentos a que está exposta uma sensibilidade tão apurada como a de Jesus, a de um Cristo. O que nós sabemos é muito pouco. É que quando mais o espírito vai evoluindo, a densidade da matéria vai diminuindo e a sua capacidade de percepção e de sensação vai aumentando. Ou seja, o espírito vai evoluindo, a densidade da matéria diminuindo e a sensibilidade se ampliando, aumentando, se apurando. E Jesus tinha todos os seus sentidos e percepções funcionando no grau máximo, afirma Áureo. O sofrimento de Jesus teve início com a sua preparação no plano espiritual, aceitando intraduzível tortura cósmica para reduzir o seu potencial vibratório e energético e tornar-se visível e tangível na Terra. Durante a sua permanência no nosso planeta, o Cristo teve que conviver com a maldade e agressiva vibrações terrestres. Teve que viver, respirar num ambiente superlativamente inferior à sua condição de espírito puro. Jesus, portanto, se expôs a um superlativo massacre de sensibilidade por ter não apenas uma super requintada, mas uma divina delicadeza sensorial. Foi o maior drama de dor jamais vivido por outro ser aqui na Terra, afirma Áureo. E podemos deduzir que o sofrimento do Cristo durante a sua permanência aqui na Terra foi tão doloroso, tão dramático, quanto o sofrimento pelo qual ele passou durante a sua preparação no plano espiritual e durante a sua crucificação. A exemplificação do Cristo, a demonstração de amor e de humildade de Jesus foi única, sendo a mais elevada e morredora expressão de toda a história da nossa humanidade. Jesus, um espírito puro, livre, que poderia usar o seu poder
para fascinar e dominar os seus desafetos. Ele escolheu as duas armas, ou melhor, os dois instrumentos mais poderosos para combater o mal: o amor e a humildade. Com relação à presença de Jesus na Terra, a sua presença foi tão marcante que dividiu a história da humanidade em duas eras, antes e depois do Cristo. Sob as curas de Jesus, nos esclarece algo que no futuro a medicina, servindo-se da física das radiações e da química dos fluidos, utilizará os poderes anímicos, ou seja, o magnetismo humano, o magnetismo espiritual e as forças da natureza, as energias dos minerais, dos vegetais, como fazia o médico divino, curando as enfermidades do corpo e da alma. Porque o médico do futuro também aliará ao conhecimento científico o conhecimento espiritual, para realizar a cura completa do ser, corpo e espírito, a cura integral. O método de ensino do Mestre. Jesus não só ensinou, mas exemplificou todos os seus ensinamentos. Utilizou o método mais eficiente para educar, o exemplo. Nunca esteve aqui um educador com uma metodologia tão eficiente para transformar os sentimentos e os pensamentos humanos. Ele buscava a transformação do ser de dentro para fora, que é a verdadeira transformação. A sua inteligência e capacidade criativa para ensinar são únicas na nossa história. O mestre, quando ensinava, ele fascinava, ele magnetizava aqueles que o ouviam com as suas reações, com a sua personalidade, com as estratégias que utilizava para responder perguntas, com as figuras fortes, com as parábolas, com as situações do cotidiano que ele utilizava para fixar os seus ensinamentos. As lições do mestre, portanto, são universais, verdadeiras obras-primas que jamais perderão a sua riqueza, a sua beleza e o seu valor através do tempo. A divina moral do Cristo. A moral evangélica de Jesus é padrão eterno, ao qual as outras formas transitórias de moral menor terão de ajustar-se. Isto é, a moral contida nos ensinamentos de Jesus, elas são universais. Ela é universal. Ela é eterna, imutável. Não está sujeita a transformações através do tempo. Mas são as outras formas de moral
contidas nas diversas ciências e áreas da nossa sociedade que terão que se ajustar à moral contida nos ensinamentos de Jesus. Das lições inesquecíveis do Mestre decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, com a transformação moral dos homens na era do Evangelho aplicado. E nós já podemos imaginar quanto progresso, quantas mudanças serão realizadas quando todos nós, em todas as áreas da nossa sociedade, em todas as áreas das ciências, estivermos praticando os ensinamentos trazidos pelo maior mestre, pelo maior educador que aqui esteve. Com certeza, as mudanças serão muitas. Não teremos as desonestidades, os crimes, as violências, as guerras, a miséria, o egoísmo, o orgulho, dominantes no nosso planeta. E esse é o projeto do Cristo. Mudar o ser humano, humanizá-lo, ensiná-lo a amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, para que ele, transformado, transforme a vida ao seu redor, transforme o mundo onde mora. Portanto, o divino legado que Jesus nos deixou com seus ensinamentos é o de um mundo feliz, de paz e de amor, onde todos solidários e progressistas trabalharão pela concórdia universal. E que assim seja.